Bom dia, irmãos. Uma alegria estar com vocês nessa manhã. Semana passada, o Dario, que trabalha conosco lá no escritório, esteve aqui com um computadorzinho e tal. O Vinícius, essa semana, sexta, eu disse para ele que ia compartilhar aqui. Tu tem slide aqui? Tá? Eu disse, não, eu vou no papelzinho aqui mesmo. Mas eu queria orar mais uma vez sobre essa palavra, pedir, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós precisamos de Ti, Senhor, para todas as coisas. Sem Ti nós não podemos fazer nada, Senhor. Não podemos estar aqui, não podemos ouvir, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Então, abre os nossos ouvidos nessa noite, Senhor, nesse dia, Senhor, para ouvir aquilo que Tu tens para nos falar, Senhor. Aquilo que Tu quer comunicar ao nosso coração e trazer vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. E eu tive em novembro compartilhando uma palavra no encontro de jovens. Quem aqui esteve nesse encontro? Pouca gente, ó. E então a oportunidade, né, de aqueles que estiveram aqui, de ouvir de novo e reforçar aquilo que o Senhor quer falar. E para aqueles que ainda não ouviram, de ouvir e saber aquilo que o Senhor falou naquela noite. Eu comecei aquela palavra fazendo uma pergunta. E a pergunta foi a seguinte: quem aqui entre nós, assim como eu, gostaria de proclamar mais o Evangelho? Pode levantar a mão, por favor. Que bênção, né? Que bênção ver que toda a igreja levanta a mão para o Senhor para dizer que quer proclamar mais o Evangelho. E dentro desse assunto, nós temos aprendido que existem ministérios específicos, né, como as irmãs que vão ao presídio, os irmãos que vão na PECAM. Muitos anos os irmãos subiram o morro, nós fomos no Beco da Paz também, 5 anos, e lá muitos irmãos passaram por aquele serviço específico. Estávamos conversando, o Vinícius e eu, ontem de manhã, talvez mais de 100 irmãos passaram durante aqueles 5 anos naquela obra específica, naquele serviço, naquele ministério específico que era a proclamação lá no Beco da Paz. Obrigado. Mas hoje nós queremos falar sobre esse ministério comum a todos os santos. Durante 5 anos lá naquele ministério específico, tivemos muitas experiências com Deus, muitos irmãos cooperaram, foi uma bênção. Mas hoje quero compartilhar um pouco sobre esse serviço comum, sobre a nossa vida comum de proclamação. Esse ministério comum de todos nós. Todos nós fomos chamados para proclamar o Evangelho. E o José Gustavo, depois daquele sábado, ele me ligou e perguntou se podia compartilhar essa palavra aqui no domingo de manhã. E aí a agenda não fechou, nós tínhamos uma viagem para a Bahia, mas eu entendi claramente do Espírito Santo que o Senhor estava me dando uma oportunidade de praticar aquela palavra. Porque aquela palavra foi compartilhada dentro de um contexto de renovo, né, na minha vida. Muitas coisas o Senhor tem trazido à ordem nesses últimos anos, desde que me converti, mas tem reordenado algumas coisas nesses últimos anos, e aquela palavra, ela veio para avivar algumas coisas. E o Senhor estava querendo me dar a oportunidade de eu praticar ela. Que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ouvir uma palavra e tem que praticar aquela palavra. E a palavra sempre é primeiro para quem compartilha, né? Não para quem está ouvindo. E
E aí nós tivemos a nossa viagem para Itabuna, na Bahia, no início de dezembro. Saímos daqui numa quinta de manhã, deveríamos ter chegado logo depois do meio-dia, lá em Ilhéus, no aeroporto de Ilhéus. Mas o Senhor tem outros planos, né? Então, o voo atrasou, saiu com uma hora de atraso aqui. Perdemos a conexão no Rio de Janeiro. E aí, lá naquele tumulto todo, e muitas pessoas ali revoltadas, não, mas isso aqui é um absurdo. E nós estávamos ali esperando para ver o que ia acontecer, até falamos que tínhamos uns irmãos lá no Rio que poderiam nos receber. Eu disse, arranja um voo no outro dia que nós vamos aqui ter comunhão aqui com os irmãos, mas não foi possível. E tinha uma família do nosso lado, estavam vindo de férias de Gramado e estavam voltando para Ilhéus. E o marido dela estava bem nervoso e ligando para um advogado e ali do lado e tal. E aí eu comecei a falar para aquela moça que todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amam a Deus. E passamos o dia juntos no aeroporto do Rio de Janeiro, do Galeão. Passamos o dia ali, eles tinham uma filhinha, ela brincou com as nossas filhas, as meninas pareciam que estavam se divertindo, né? E nós ali continuamos falando do Senhor e tivemos um tempo com eles. E o Senhor criou essa oportunidade de nós proclamarmos e compartilharmos a palavra com essa família. Chegamos no hotel, aí nos colocaram num voo para Guarulhos. Chegamos em Guarulhos de noite, foi toda uma novela até conseguir chegar no hotel. Meia-noite e pouco fazendo check-in no hotel. Chegamos no hotel, não tinha mais quarto para nossa família, para 5 pessoas. E aí ficamos num quarto com 2 camas, foi uma novela, né? Mas o Senhor ali, naquele momento, fomos os últimos a ser atendidos ali. Eu já estava no espírito todo o tempo, mas naquele momento ali a carne falou mais alto, eu me passei lá com o rapaz da portaria e tal. Aí no dia de noite eu falei para a Brenda, eu tenho que pedir perdão para o rapaz, né? E a Brenda falou, não, mas ele não vai mais estar lá. Mas, enfim, quem estava lá de manhã quando fui fazer o check-out? A mesma pessoa. E eu pedi perdão para ele, disse que eu tinha errado, né? Enfim. E essa família toda vendo essa situação. E aí embarcamos num voo para Ilhéus, lá de Guarulhos, na sexta de manhã. Enfim, não conseguimos pousar, fomos para Salvador, ficamos um tempo em Salvador, tentamos voltar para Ilhéus para pousar, não deu, voltamos para Salvador, ficamos no hotel. No dia seguinte, foram dias assim bem complicados, né? Bem difíceis. E no dia seguinte, para fazer o check-out no hotel em Salvador, eu estava 3 dias ali passando por aquelas situações e minha alma já estava aflita. E eu pensando, né, como é que eu vou falar de Jesus para alguém nessa condição, né? E aí o atendente que estava me atendendo no hotel, a colega chegou com um café para ele. Trouxe um café aqui para ti. E aí trouxe o café e deu o café para ele. E ele, mas esse café está muito doce, ele botou muito açúcar e tal. E aí eu aproveitei e me veio uma palavra assim, que a vontade do Senhor era mais doce que o mel. Era mais doce que aquele açúcar daquele café. E eu disse, mas Senhor, como é que eu vou falar isso aqui? E o Espírito Santo me falou com muita clareza para falar. E eu disse para ele, olha, sabe o que é mais doce que esse açúcar? Que esse café com açúcar? Ele, não. Eu disse, a vontade do Senhor, ela é mais doce que o mel e o destilar dos favos. Ele olhou para mim e disse, olha aqui, tô todo arrepiado aqui. Tá? E eu disse para ele, tu não imagina o que eu tenho passado nesses últimos 3 dias. Falei para ele, né? E eu não ia falar essa palavra para ti, mas o Espírito Santo me impulsionou, me inquietou para que eu repartisse essa palavra contigo. E ele disse, eu vou te dizer
que o que eu tenho passado nesses últimos 3 dias, eu precisava ouvir essa palavra. Aquele homem falou, né? Aí fomos pro aeroporto e despachando as malas, fiquei parado na fila com aquele mesmo rapaz lá que estava junto conosco, aquela família, né? E as meninas brincando, e as esposas conversando, e eu parado na fila com ele, ele começou a me falar. E ele chegou para mim assim, disse, queria te perguntar uma coisa. Vem cá, o senhor é pastor? Ele me perguntou, né? Daí eu olhei para ele assim, olha, eu tento ser o pastor da minha casa. Eu falei para ele. E ele disse, não, mas já é uma grande coisa. Eu disse, é uma grande coisa mesmo. Mas eu entendi o que ele quis dizer. E o que eu pensei assim, que às vezes, em meio a tanta dificuldade, às vezes a nossa alma está aflita, ela está exausta ali, tem tantas situações adversas, e mesmo assim a vida do Senhor, ela se manifesta. E as pessoas veem isso, e elas são atraídas por isso. E, enfim, fizemos uma amizade com eles naqueles dias, né? Então eu vi que o Senhor estava dando oportunidade para aquela palavra ser praticada. Né? E naquela noite, que eu compartilhei a palavra aqui com os jovens, teve um momento no louvor que a Vicky, entre os louvores, compartilhou a palavra de João 3,16, né, como que fala do amor do Pai. Deus nos amou de tal maneira, né, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Naquela tarde, quando eu estava preparando a palavra e jejuando e orando, o Senhor me lembrou desse texto quando eu estava orando, né, e eu tinha preparado proclamação e tal, e o Senhor me falou do amor naquele dia. E aí a Vicky veio e compartilhou aquela palavra. Então, a base de toda proclamação, o fundamento de toda proclamação é o amor. É o amor do Pai. O amor que foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Esse amor que já está em nós, o amor de Deus que está em nós. Ele que nos impulsiona, é Ele que nos move, né, a proclamarmos esse Evangelho. Mas quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de uma frase que é muito utilizada no contexto da igreja no modo geral, né? Todos aqui já devem ter ouvido, né? Aquela frase que diz assim, pregue em todo tempo e, se necessário, use palavras, né? Todo mundo aqui já ouviu essa frase. Eu fui pesquisar e vi que ela é atribuída a Francisco de Assis, né? Se foi ele que falou essa frase ou escreveu essa frase, nós não sabemos, mas ela é atribuída a ele. E essa frase sempre me inquietou, porque eu não via isso, né? Essa frase ela não confere com o que está na Escritura. Ela não confere com o modelo de Jesus e dos apóstolos. Porque Jesus, ele falava e ele testemunhava com a vida. Os apóstolos proclamavam e testemunhavam com a vida. Eles não só tinham um testemunho, eles tinham um testemunho e falavam e tinham um testemunho. Essas coisas têm que andar juntas, elas não podem andar separadas. Uma estratégia específica para um momento e que o Espírito Santo traz essa estratégia, bênção, glória a Deus. Mas no contexto geral, esse não é o modelo que nós temos em Jesus e nos apóstolos. E o nosso modelo é Jesus. Se Jesus fez assim, vamos fazer assim. Esse é o nosso modelo. E a nossa grande comissão, ela está em Mateus 28, 18 ao 20, né? E onde Jesus diz que toda a autoridade foi dada a Ele e nos comissiona a ir e fazer discípulos, né? Mas, preparando essa palavra aqui, o Espírito Santo me deu uma ênfase no texto de Marcos 16, os versículos 15 e 16.
Textos bem conhecidos. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Então aqui em Marcos nós temos um ir e pregar. Indo, né? O Ion sempre gosta de falar indo e pregando. Em todo tempo, em todo lugar, indo e pregando. Em Romanos, capítulo 10, versículos 13 ao 15, está escrito aqui: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? De quem nada é de uma pessoa que a pessoa precisa ouvir. De quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aqui, então, antes de invocar o nome do Senhor, é preciso crer. E antes de crer, é necessário que a pessoa ouça do Senhor. E para que essa pessoa ouça do Senhor, precisa ter alguém que foi enviado a proclamar. E isso é o que está em 1 Pedro 2,9. Diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, com o propósito de, com o intuito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados a proclamar as virtudes do Senhor. Então, para alguém crer, ela precisa ouvir dessas virtudes do Senhor. E o Senhor quer nos chamar a proclamar essas virtudes de Deus. Quando eu me converti, em 2008, assistindo um programa do Raul Gil, que tinha lá, muitos já ouviram, né, esse testemunho aqui, mas ouvindo um programa do Raul Gil, que era em homenagem a um artista, e aí era com a Ana Paula Valadão, do Ministério do Louvor, Diante do Trono, e eu vou deixar aqui, tá? E comecei a assistir. E aí naquela tarde, num sábado de tarde, o Senhor trouxe vida para toda aquela palavra que já tinha sido semeada, né, anos recebendo essa semente, e naquele dia Ele trouxe vida. E eu não lia a palavra, minha irmã tinha me dado uma Bíblia, mas era algo que estava na minha estante lá, guardada, e eu não lia. Mas 3 noites depois daquele sábado, eu comecei a sonhar com capítulos inteiros da palavra e vinha na minha mente, assim, toda noite, Isaías 40 e 41. Isaías 40 e 41. E eu acordava e... que é isso? E eu voltava a dormir, Isaías 40 e 41. De manhã, escovando os dentes, peguei a palavra e comecei a ler Isaías 40, e lá diz assim: Vós do que clamas no deserto, preparai o caminho do Senhor. E eu li todo o capítulo e o 41, mas quando eu li essa parte, assim, o Senhor falou claramente. Hoje sei que foi o Espírito Santo, né? Mas na época eu senti o Senhor falar assim: Carlos, prepara a minha volta. E eu perguntando ali naquele momento para o Senhor como que eu poderia fazer isso, como, Senhor? E Ele falando de mim. O Senhor estava me chamando para proclamar, para falar dele, falar daquilo que o Senhor estava fazendo na minha vida, testemunhar das virtudes, testemunhar aquilo que Deus fez na nossa vida, aquilo que Ele fez na cruz, quem Ele é, as suas virtudes. E desde aquele dia sempre queimou no meu coração
esse desejo de querer mais, de proclamar mais, de entregar a palavra, de estar sensível ao Senhor, né? Durante muito tempo eu clamei, eu clamava, pedindo para que o Senhor manifestasse os dons sobre a minha vida, para que eu pudesse ter intrepidez, ousadia para anunciar, para falar, né? Então, a proclamação do Evangelho, ela é algo que precisa ser normal na nossa vida. É um mandamento do Senhor. Assim como nós temos muitos outros mandamentos, a proclamação é um mandamento do Senhor. Então, ele é fruto dessa vida com Deus. Se a gente tem essa vida com Deus, o Senhor vai nos inquietar e Ele vai nos impulsionar a proclamar, a falar dEle. E preparando essa palavra, orando ao Senhor, o que o Senhor me falou para dar ênfase é sobre esse primeiro momento, né? Nós temos talvez 3 fases nessa proclamação. Um é a semeadura, outro é a rega, o regar e a colheita. Mas lá no início, essa primeira semente, né, que o Senhor me pediu para dar ênfase, que é o que nós podemos chamar de pescaria, né? Naquela noite eu brinquei assim que o pescador da minha casa não era eu, né? O pescador da minha casa era o meu pai, o meu irmão, agora o meu sobrinho, que são os pescadores, né? Mas essa pescaria, o que a gente faz numa pescaria? A gente joga a linha e recolhe, e às vezes não pega nada, e joga de novo e recolhe, e joga de novo e recolhe, até que a gente joga e, opa, tá beliscando. E aí a gente fica atento ali e tal, e aí pega, e aí recolhe, e pegou aquele peixe. E o Senhor, Ele fez muita analogia com essa prática, com a pescaria. Então, eu queria abrir em Mateus 4, 18 ao 19. Textos muito conhecidos de nós todos, né? Mas que o Espírito Santo quer nos trazer à memória. E aqui está escrito: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Meu batismo foi no encontro dos 27+, que era para trazer contatos, e aí me pediram para dar um testemunho de como é que tinha sido minha conversão, e aí depois seria o batismo. E eu fiquei meio apreensivo no momento, assim, mas aí depois eu estava lendo um livro até minha irmã tinha me dado, do Max Lucado, que dizia: aprenda a compartilhar um amor que vale a pena. E eu, sentado dentro do ônibus, indo para o trabalho, eu li um trecho daquele livro, ela me ligou, eu li aquele trecho daquele livro, liguei de volta para ela e disse: pode confirmar. E aí naquele dia tinha um cartaz atrás de onde fui batizado, e dizia assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O Senhor quer fazer de todos nós pescadores de homens. Todos. Chamado para todos nós. Às vezes nós podemos pensar que, mas é que, olha só, eu já tenho uma certa idade, ou algum outro impedimento, mas aqui não tem restrição. O Senhor chama a todos para sermos pescadores de almas. E dentro desse testemunho de pescadores, assim, quando nós casamos, Breno e eu, fomos morar no centro, um apartamentinho de 1 quarto, e o medidor de gás era dentro do apartamento. Então, todo mês, a subsíndica, que era uma senhora bem simpática, assim, todos os meses ela ia lá para medir o gás. E a gente conversava e falava do Senhor e proclamava o Evangelho. Teve uma vez que
nós estávamos no encontro de jovens, eu e a Brena, as meninas não tinham nascido ainda. E, vamos fazer alguma coisa com o pessoal e tal. E naquele dia, não, vamos para casa. Aí fomos para casa e encontramos ela e uma outra vizinha no elevador. E aí ficamos conversando com elas dentro do elevador, depois saímos do elevador, ficamos do lado de fora um tempão, mais de meia hora conversando. E falando do evangelho, e falando das coisas do Senhor. Aí uma das vizinhas tinha um contexto em que tinha irmãos que eram padres, ou irmãs que eram freiras, a outra família era testemunha de Jeová. Então elas vinham dentro de um contexto. E aí nós ali falando do Senhor, e proclamando o evangelho, e falando das coisas. Elas nos viam com Bíblias na mão, saindo do prédio, voltando. E quando nós nos mudamos, 3 anos depois, ela foi medir o gás a última vez. E naquele dia nós falamos para ela que estávamos nos mudando. E ela disse, mas que pena e tal. E começamos a conversar ali. E ela olhou para mim e disse assim, Carlos, o Senhor quando fala comigo, Ele sempre me chama, sempre fala assim, Carlos. E naquele dia, aquela mulher, ela olhou para mim e disse assim, Carlos, tu jogou a tua rede, mas tu não me pescou. Mas continua jogando a tua rede. Porque tu ainda vai pegar muitos peixes para o Senhor. E aquilo, uma mulher que não conhecia Deus, eu senti claramente que o Senhor estava usando ela para falar comigo. Para que eu não desanimasse, para que eu continuasse jogando a rede, para que eu continuasse essa pescaria. E o Senhor tem feito isso, né? E a gente precisa aproveitar as oportunidades dentro desse primeiro momento ali, como o Telmo me falou uma vez, Carlos, precisa orar para identificar os sedentos. Como que a gente vai identificar, né? Orando e jogando a isca, jogando a linha, dando o gancho, né? Nós temos essa expressão aqui, naquela noite eu perguntei quem conhecia essa expressão do gancho, e poucas pessoas levantaram ali entre os jovens, né? Aqui nós podemos fazer, vamos ver se, acho que o quórum vai ser maior. Quem conhece a expressão aqui do gancho? Só que a turma, a maioria conhece. E esse gancho, né? Naquela noite eu reparti alguns testemunhos assim que foram muito impactantes, mas dessa vez preparando essa palavra aqui, o Senhor me dirigiu a compartilhar outra coisa. Recente, agora, no carnaval, eu fui levar um irmão de Vila Velha, que tinha vindo para o retiro, fui levar no retiro e na terça-feira eu fui buscar ele. E aí nós, na terça-feira, fomos no Shopping Barra, precisava comprar umas coisinhas, e feriado, aproveitamos. E depois eu iria buscar o André. E aí chegamos numa loja, tinha uns sapatos, umas coisas em promoção, assim, né? Eu sempre me lembro do Telmo quando eu vou no shopping. Uma vez no encontro de casais, ele falou assim, sobrou um dinheiro no final do mês, vai, compra um vestido bem bonito para tua esposa, compra umas coisinhas para os teus filhos, e se sobrar dinheiro, compra um par de meia para ti. E eu sempre me lembro do Telmo quando eu vou no shopping. E daí estava o sapato lá em promoção, masculino e feminino, já foi melhor ainda. E chegamos na loja, só tínhamos nós dentro da loja. E conversa vai, conversa vem, 2 meninas vieram nos atender. E o nome de uma delas era Mary Jane. E aí, Mary Jane, eu me lembrei que a Brena, há pouco tempo atrás, tinha lido com as meninas em casa um livro de uma menina chamada Mary Jones, que era uma menina que queria muito uma Bíblia e toda uma história em cima disso. E aí eu falei para aquela moça, você tem um nome diferente, né? Bem diferente. Mas sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei de uma menina que queria muito uma Bíblia e contei essa história para ela. Daí a Brena já chegou, já começou a falar da história para ela.
E ela foi muito tocada, e ela disse que ela já tinha frequentado uma congregação na Lomba do Pinheiro um tempo, não chegou a ser batizada, e que muitas vezes acontecia de entrar algum pastor ali, alguma coisa assim, e dar uma palavra para ela. E aquela menina já tinha dado uma Bíblia para outra colega de trabalho, e não era nem convertida aquela menina. E aí nós começamos a conversar, e demos o nosso telefone, da Brena, e o meu para ela e tal, e fizemos esse contato. Então, aquilo que foi compartilhado aqui, a Raquel compartilhou, né? Não quero ser uma pessoa só de um testemunho. Então, aqueles testemunhos mais antigos, eles edificaram naquele momento e foram uma bênção, mas o Senhor quer fazer coisas novas na nossa vida. Ele quer trazer novos testemunhos, Ele quer impactar novas vidas, quer tocar, quer salvar novas vidas. E quer trazer um renovo sobre nós, sobre todos nós. O Espírito Santo sempre faz isso. Ele sempre vai nos conduzir a esse renovo, no amor, na proclamação, na palavra. E eu lembro que um testemunho importante desses antigos que eu quero compartilhar, que é um testemunho de quando eu trabalhava no centro, era vinculado com o Marcos da Dani, e nós almoçávamos juntos quase todo dia. Era um discipulado assim, muito na prática, assim, né? E era tremendo. E nós jejuávamos juntos toda semana e almoçávamos juntos praticamente todos os dias. E foi um tempo assim que, mesmo com muitas dificuldades no início da caminhada, o Senhor queimava dentro do meu coração a proclamação. E muitas vezes nós almoçando e conversando, e eu olhava para o lado para uma pessoa e o Senhor me dava uma palavra para aquela pessoa. E eu ficava pensando, mas como é que a pessoa está almoçando aqui do meu lado, e como é que eu vou dar uma palavra para essa pessoa aqui? E aquela coisa começava no meu coração e inquietava, e começava a bater mais forte, a queimar dentro de mim aquela palavra. E o Marcos falando comigo, eu já nem consegui prestar atenção no que ele estava falando. E ficava orando, e aquilo não passava até eu entregar aquela palavra. E muitas vezes, as pessoas eram tocadas, era aquilo que elas estavam passando. Outras tantas vezes, elas diziam, obrigado, e seguiam almoçando. Mas muitas vezes o Senhor falou comigo, dentro daquela minha dúvida de fala ou não fala, e agora o cara está almoçando, o que vai acontecer? O Senhor me fazia uma pergunta. E a pergunta que ele me fazia era assim, Carlos, sempre me chamando, né? Carlos, o que te impede? Carlos, o que te impede? Jimmy, o que te impede? Makoto, o que te impede? E o Senhor, e eu respondia para o Senhor, Senhor. O que me impede sou eu, é o meu eu. Aqui nós cantamos esse louvor, né, da cruz. É direito do Senhor mudar tudo em alguém como nós. Pela cruz, pela obra da cruz, nós vamos sendo transformados, vamos sendo mudados e vamos nos colocando à disposição nas mãos do Senhor para que Ele faça do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas muitas vezes eu não falei para aquela pessoa que estava do lado. Muitas vezes. E o Senhor me perguntava, o que te impede, Carlos? Eu queria ler com os irmãos um texto também muito conhecido. Todas essas palavras aqui são textos muito conhecidos, né? Muito conhecidos de todos nós, que o Senhor quer trazer à memória, quer relembrar. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículos 1 e 2. Nessas duas oportunidades assim que o Senhor tem me dado de repartir a palavra aqui,
Tenho me lembrado muito do Moisés Moraes. E de quando ele pregava aqui, levantava o braço assim e gritava para a igreja. Para que a igreja acordasse para aquilo que o Senhor tinha. E aqui, nesse texto, diz assim: conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Conjuro-te, há uma súplica do Espírito Santo aqui. Há um clamor do Espírito entre nós, irmãos. No nosso interior há um clamor do Espírito Santo por essa proclamação da palavra de Deus. Aqui, os momentos às vezes são inoportunos. Uma pessoa está almoçando, como é que eu vou interromper o almoço daquela pessoa? Isso é politicamente incorreto? Como que eu vou fazer isso? Mas o Senhor, Ele que escolhe os momentos. E não existe momento inoportuno para salvação. Não existe momento que não seja oportuno para que aquela pessoa receba a visitação do Senhor. Muitas vezes aquela pessoa já está recebendo oração, ela já tem um contexto, já tem um pai convertido, uma mãe convertida, e chega aquela gota que faltava. Ou é a primeira vez que a pessoa vai ouvir e vai dizer: nunca ouvi isso. Lembrei de uma vez em São Paulo, meu irmão me convidou para ir para uma feira em São Paulo, lá no EMB. Fomos com as nossas esposas. E aí, um dos dias lá, estávamos numa galeria lá de uns chineses, comprando uns badulaquezinhos lá. E o Breno e eu estávamos comprando uma capinha para um iPad. E aí uma moça veio nos atender, 17, 18 anos, muita dificuldade de falar português. Estava há pouco tempo no Brasil e nós falamos Jesus para ela e ela disse que nunca tinha ouvido falar no nome de Jesus. Foi uma experiência assim que eu fiquei, e agora como é que eu faço aqui? Porque nós estamos acostumados com pessoas que vêm dentro de um contexto cristão, de certo modo, né? E aquela menina nunca tinha ouvido falar do nome de Jesus. E daí nisso já chegou uma senhora mais velha, que talvez fosse irmã ou mãe dela, não sei. E já começou a falar umas coisas em chinês para ela aqui, e a menina daí saiu e foi para outro lugar. Mas foi uma experiência de falar para quem nunca tinha ouvido falar do nome de Jesus. E esse mandamento do Senhor, Ele deu esse mandamento para toda a igreja, de todos os tempos, de todas as épocas. E a primeira igreja que recebeu esse mandamento, o que eu gostaria de ver hoje com os irmãos é a resposta dessa igreja a esse mandamento do Senhor. Nós lemos Marcos 16, vamos voltar para Marcos 16. Versículo 20. O versículo 19 diz: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E agora, o que nós vamos fazer, a igreja, né? Tinham acabado de receber um mandamento de ir pregar o evangelho a toda criatura. E o versículo 20 é a resposta da igreja ao mandamento do Senhor. E tendo eles partido, o Senhor subiu aos céus e eles saíram. Os anjos falaram com eles, né? Depois nós vemos em Atos lá que os anjos falaram com eles. E aí eles saíram. E o que eles fizeram? E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Eles obedeceram, eles deram uma resposta ao chamado do Senhor, ao mandamento do Senhor, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam.
Aqui parece que os sinais vêm depois, né? É claro que muitas vezes os sinais podem vir antes, né? Pode ter uma cura e a pessoa ficar impactada, pode ter uma boa obra e aí depois vir com o evangelho, mas aqui parece que vem depois, né? Parece que o Senhor estava esperando a igreja responder. Vamos ver se a igreja vai responder. E a igreja então respondeu a esse chamado, a esse mandamento, e aí vieram os sinais, e aí vieram toda a manifestação do sobrenatural de Deus. E no livro de Atos, capítulo 4, preparando essa palavra, orando ao Senhor, o Senhor também me falou sobre uma estratégia do inimigo, né? Uma estratégia de Satanás. Aqui no capítulo 4, Pedro e João tinham sido presos. No capítulo 3 foi a cura daquele coxo. Pedro começa a falar o que tinha acontecido. No final do capítulo 4 aqui, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de cada um se aparte das suas perversidades. Começou a falar de santidade, começou a falar de uma separação. E aqui no capítulo 4 eles são presos e são questionados o que estava acontecendo. E aí no versículo 8 diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, e começa a falar. E aí aquelas autoridades, eles disseram, nós precisamos fazer alguma coisa aqui para impedir essa propagação aqui. E aqui é a estratégia de Satanás. A estratégia do diabo é calar a igreja, é que nós fiquemos quietos, né? Mas o Senhor quer o contrário, o Senhor quer que a gente fale, quer que proclame a verdade. E aqui no versículo 17 diz assim, 4:17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome. Ele não está dizendo aqui, vamos ameaçar eles para que eles parem de curar as pessoas, para que eles parem de fazer o bem para as pessoas. Aqui está dizendo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Porque as boas obras, elas são aceitas em toda a sociedade, ninguém se posiciona de forma contrária às boas obras. Mas quando há a anunciação, a proclamação do nome de Jesus, aí começa a incomodar. Mas aqui diz assim, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. E o que será que Pedro e João estavam presos, sendo ameaçados? Estou lendo um livro chamado Ivan, que é de um soldado da União Soviética, e foi isso que ele, eu não terminei de ler, mas no início é isso. Começaram a ameaçar ele, tu vai fazer isso, tu vai fazer isso. E ele, não posso, não tenho como. E aqui no versículo 20 diz, mas Pedro e João, no 19, responderam, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E todos nós temos visto e ouvido acerca das virtudes do Senhor, dos milagres, das grandezas de Deus. O Senhor tem operado curas entre nós. O Senhor tem feito maravilhas. O Senhor fez maravilhas na nossa vida, nos salvou, nos lavou, nos redimiu dos nossos pecados. E nós não podemos deixar de falar dessas coisas. E no final, a igreja está em oração, no capítulo 4 aqui. E aí Pedro e João são soltos e se encontram com a igreja e há aquela alegria, aquela
manifestação. E aí eles oram ao Senhor, no versículo 29 em diante. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão, anunciem com intrepidez a palavra, e o Senhor vai estendendo a mão. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E em 2010 teve um retiro de jovens, Guion. Ele falou sobre dons e ministérios, ele falou sobre palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, outros dons, né? Os dons do Pai, dons do Filho, dons do Espírito. E aquilo ficou no meu coração, esses 3 dons, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento do Espírito. Pouco tempo depois, ouvi uma palavra do Mário Roberto, que ele dizia que no serviço de fazer discípulos, 3 dons são necessários. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento do Espírito. E durante muito tempo eu orava, eu clamava e eu pedia a manifestação daqueles dons, que o Senhor concedesse aqueles dons. E o Senhor atendeu a essa oração e começou a manifestar esses dons durante essa proclamação, durante esse gancho. E isso o Senhor quer acrescentar à sua igreja, quer acrescentar a todos nós. E essa palavra de hoje, ela tem no íntimo do coração do Senhor, não é uma palavra de acusação, não é uma palavra de vocês não estão proclamando o Evangelho. É uma palavra de renovo, é uma palavra para que a igreja se levante, para que ela tome posição e para que anuncie o Evangelho. Às vezes a gente começa a ter muitas demandas, seja no trabalho, seja na família, filhos. E às vezes a gente se perde um pouco nessas demandas. E o Senhor vai ordenando as coisas e Ele hoje está relembrando o nosso chamado. Relembrando que Ele quer nos usar para estender o reino dEle sobre a terra. E muitos irmãos falaram do Senhor para mim, e eu sempre lembro de uma frase do Vanjo, de Salvador, que ele diz assim, que as maiores alegrias que ele teve foi na igreja, e as maiores tristezas que ele teve também foi na igreja. Mas mesmo que a igreja só tivesse trazido tristezas para ele, ela ainda assim seria o braço de Deus na terra que livrou ele do inferno. Nós somos o braço estendido de Deus para os perdidos, para os aflitos, para os que têm sede. Dá água ao que tem sede, dá uma palavra ao que tem sede, acolher o que tem sede. E muitas vezes nós acolhemos uma mentira do diabo, que é a vergonha. Muitas vezes temos vergonha de interromper uma pessoa que está almoçando para dar uma palavra. Mas em Romanos 1:16, também um texto muito conhecido. Mais uma palavra do Senhor, que a gente já leu muitas vezes. Não me envergonho do Evangelho, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque não me envergonho do Evangelho. O Senhor quer remover a vergonha do nosso coração. Ele quer tirar a vergonha da nossa vida, a timidez, o orgulho, o medo de se expor. Isso que me impedia
o medo de se expor, da pessoa rir de mim, de eu estar entregando uma palavra para ela. Mas o Senhor, Ele quer tirar essa vergonha, quer tirar esse sofisma, quer tirar essa mentira das nossas vidas, da nossa mente, do nosso coração. Nós estávamos orando aqui antes do encontro e o Otcar orou por uma palavra. Naquele sábado, eu orando ao Senhor também, com um colega lá no escritório, por aquela palavra. E nosso escritório é uma bênção, né? O Leandro está aí. Uma bênção. Oramos, dividimos a vida, muitos momentos. Vai pregar a hora com os irmãos. Temos o nosso encontro de oração nas sextas de manhã. Retomamos agora há pouco tempo. E estávamos orando também naquele momento. E o Senhor me lembrou desse texto de 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro. Temos, porém, a vida de Cristo, que é o grande tesouro das nossas vidas, em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. No capítulo 1 de Atos, né, o Senhor disse assim, primeiro ele diz, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois no versículo 1:8 diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda em Judéia e Samaria, até os confins da terra. E o Senhor derramou o Espírito Santo sobre a igreja, e a igreja com poder anunciava a palavra de Deus. E o Senhor já derramou o Espírito Santo sobre nós. Esse derramar já veio sobre nós. Todos estamos cheios do Espírito Santo. O que Ele quer fazer nessa manhã é renovar. É trazer um renovo dessa vida do Espírito para que a gente possa proclamar com intrepidez e ousadia a palavra de Deus. E dessa vez, orando ao Senhor, me veio um texto do livro de Isaías. E finalizando com esse texto, o livro de Isaías, dos versículos 1 ao 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou o homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi uma voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Fomos perdoados, irmãos. O Senhor nos perdoou todas as nossas iniquidades. Fomos lavados no sangue de Jesus. E agora o Senhor nos faz hoje essa pergunta. A quem enviarei?
E quem há de ir por nós? Isaías respondeu, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O que nós vamos responder para o Senhor aqui hoje, no início, pedindo a quem quer proclamar mais o Evangelho que levantasse a mão. Quem quer responder para o Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Envia-me a mim. Me envia para o meu vizinho, Senhor. Me envia para o meu vizinho. Aquele, Senhor, que talvez eu olhe para ele e veja, não, esse aqui eu quero distância dele. Esse aqui é um vizinho muito complicado, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Queria orar mais uma vez. Jimmy, pode orar. Naquele sábado que o Carlos compartilhou essa palavra, nós estávamos aqui, o Makoto e eu, e depois assim no final, né, o Senhor foi falando, e daí o Senhor trouxe uma palavra assim, tem alguém aqui que precisa falar para sua colega de trabalho que senta na mesma mesa. E aquela palavra foi para mim, era eu, que tenho uma colega de trabalho que senta do meu lado na mesma mesa, que nós já temos orado por ela. E aí nós fomos embora e eu fiquei com aquilo, eu preciso falar para ela, eu preciso obedecer, preciso falar para ela. Mas o ano terminou, nós saímos para o recesso e eu não falei. E quando eu estava indo embora, assim, no recesso, né, eu falei para o Senhor, poxa, me perdoa porque eu não obedeci. E o que me impede de falar é isso, sou eu mesma. É a quantidade de trabalho que a gente tem, né? No judiciário, eu faço 4 processos num dia, recebo 6. Então, é isso que me impede. Não, mas eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer. Aí nós voltamos das férias esse ano, final de janeiro, e estávamos só ela e eu de novo, né? E aí aconteceu uma situação na família dela, assim, muito difícil, que ela chegou transtornada naquele dia, e foi chocante para mim também. E aí nós conversando, e ela daí fazendo várias perguntas, e aquilo veio como uma bomba, assim, dentro de mim, é agora. Aí eu comecei a proclamar a palavra para ela, falar do Evangelho, falar do negar a si mesmo, falar de tomar a cruz, falar de Jesus. Fiz até o desenho aquele dos 3 círculos ali, do incrédulo, né, do religioso, do discípulo, que essa foi a palavra que mudou a minha vida, porque eu estava naquele círculo ali de religioso, e ela entendeu, ela viu aquilo e entendeu, tanto que ela falou assim, mas isso é muito difícil, abrir mão do controle. Então eu queria dar esse testemunho, assim, da gente se lançar mesmo, né, em fé, em obediência, e o Senhor vai abrindo as portas e a gente se dispondo, o Senhor vai nos usando e vai falando. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, pelo Teu amor, Senhor. É o Teu amor que um dia nos conquistou, Senhor, que nos resgatou do império das trevas, Senhor, nos trouxe para o reino da luz, Senhor. E nós queremos, Senhor, com ousadia, com intrepidez e com simplicidade, Senhor, cumprir com algo que faz parte da vida cristã normal, Senhor, que é proclamar e anunciar as Tuas virtudes, Senhor. Que Tu nos encha do Espírito Santo, Senhor, para que de hoje, Senhor, para amanhã, essa semana, Senhor, Tu nos dê a oportunidade, Senhor. Cria a oportunidade, Senhor, para que possamos dar esse gancho, Senhor, para que possamos proclamar onde estivermos, Senhor, a Tua palavra, as Tuas verdades, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Aleluia. Agradecemos, Senhor, a palavra dele. E ele já deu essa palavra para nós lançarmos as redes. Então, ao sairmos daqui, vamos à pescaria para o Senhor. Como nós foi reforçado hoje algo tão precioso, queridos. Que o princípio da vida de proclamação é o amor de Deus. O amor que Ele colocou na vida de cada um de nós. É assim que podemos ir para a nossa casa, atentos para sermos praticantes e obedecermos o Senhor. Deus abençoe cada um de vocês aí. Amém.